Olá, agora você vai estudar sobre o habitat e o nicho ecológico. Habitat é bem facinho, tá? É o local em que uma espécie vive e se reproduz. Se é numa montanha muito úmida, se é dentro de uma caverna seca, se é num lago profundo. Então, o habitat é uma referência de quê? De localidade onde a espécie vive e se reproduz. O nicho ecológico já é um conceito mais complexo. Então vamos dar uma olhada aqui nessa garça, que é uma ave que faz o quê? Come peixes, come sapos. Veja só o olhar dela. Está aqui na água. O que ela está fazendo? Ela está pescando. Ela vai comer aqui o peixinho, que você não consegue ver porque ele está dentro d'água. Ela precisa comer uma certa quantidade de peixes por dia, senão ela morre. Então, isso faz parte do quê? Do nicho ecológico dela. Outra coisa, observe o seguinte, olha as patinhas dela. Observe que existe uma distância que ela pode ter entre a água e as penas, que vai determinar a profundidade que ela pode invadir esse lago para se alimentar. Então, a distância aqui que ela vai percorrer até essa profundidade é um nicho ecológico dela também. Algumas aves vão comer aqui mais para a margem, outras podem ir lá para o fundo, podem até mergulhar. A garça não mergulha, não é um nicho ecológico dela. Então, o que é um nicho ecológico? São esses limites, que a gente chama de limites de tolerância em relação aos fatores ambientais. Como assim? É a profundidade que ela entra na água para capturar alimento. É o tamanho do peixe que ela come, as espécies que ela come, tá? A temperatura da água que ela suporta. Então, essa palavra, nicho ecológico, nicho, ela se refere a tudo aquilo que a espécie faz para viver, precisa para viver e para se reproduzir. Eu tenho aqui outro exemplo, tá? Essa aqui é a garça vaqueira ou a garça boiadeira. O que ela faz? Ela fica aqui perto do boizinho. Quando o boizinho ele se mexe, pula o sapo, ela come o sapo. Pula o grilo, ela come o grilo. Veja, o nicho ecológico dessa espécie de garça é diferente do nicho ecológico daquela espécie de garça que nós vimos agora há pouco. E o boi tem um outro nicho ecológico, afinal ele come o quê? Capim. Esse pica-pau, ele está olhando diretamente aqui, olha, para essa cavidade. E ele vai lá com seu bico pegar o quê? Larvas de besouro. Ele vai comer insetos. Então o pica-pau, ele tem um outro nicho ecológico. Ele vai se alimentar de larvas de besouro e outros insetos aqui. Coisa que a garça não faz, nem a boiadeira, nem aquela garça pescadora. Outra coisa interessante, é onde se faz o ninho, também faz parte do nicho ecológico. Esse ninho, ele está aqui apoiado em quê? Nos galhos, bem altos. Então, essa espécie, ela constrói um ninho com gravetos sobre os galhos da árvore, e isso faz parte do nicho ecológico dessa espécie. Já o pica-pau, ele vai cavocar aqui a madeira e vai construir um ninho. Então eu veria aqui dentro uma cavidade assim, onde o pica-pau, ele tem o quê? Os seus ovos. Ele está chocando aqui os seus ovos para gerar os seus filhotes. Coisa que aquela outra ave não faz. Aquela garça foi construir o quê? O ninho aonde? Foi construir o ninho em cima da árvore. Então, onde a espécie constrói o ninho, também faz parte do seu nicho ecológico. Agora, mais um conceito para você estudar. É o conceito de biodiversidade. E o nome já está falando, olha, diversidade de vida. Então, seria o quê? O conjunto de todos o quê? Espécies que vivem em um certo local. A biodiversidade, ela se refere à diversidade de vida de um certo local. Então, a biodiversidade que existe numa montanha é X. Agora,
ao conjunto de montanhas que formam lá uma serra, a biodiversidade ela é maior. Eu vou encontrar um número maior de seres vivos vivendo ali naquela serra formada por várias montanhas. Então, diversidade de vida. Por exemplo, eu tenho aqui diferentes espécies. Então, eu vou encontrar aqui esses jabutis vivendo neste ambiente com a vegetação. Eu tenho aqui a iguana marinha, que é encontrada em Galápagos, é a única iguana no mundo que mergulha, que está comendo o quê? As algas, que também fazem parte da biodiversidade. Lá em Galápagos, eu tenho então esses jabutis gigantes, eu tenho as iguanas, eu tenho as focas de Galápagos, eu tenho os pinguins que chegam em Galápagos nas correntes frias, tá? Então eu tenho aqui uma biodiversidade animal bastante grande. Numa região de savana, pois na África, eu vou ter o quê? Os elefantes, eu vou ter as zebras, eu vou ter os pés de capim, eu vou ter arbustos, eu vou ter árvores. Tudo isso aqui faz parte do quê? Da biodiversidade dessa região. Agora, mais um pouquinho, tá? Ampliando mais um pouco o conceito, que não acabou não. A biodiversidade envolve o número de espécies, quantos indivíduos de cada espécie tem. Ah, tem esses elefantes, mais esses elefantes, mais esses elefantes. Ah, tem esta zebra, tem esta zebra, tem esta zebra. Então se refere ao número de cada espécie e ao conjunto de genes dessa espécie. Tá? Então a diversidade genética também é abordado pela biodiversidade. Esse conceito aqui engloba a diversidade genética. Se houver aqui uma epidemia e muitas zebras morrerem e somente algumas se reproduzirem, os descendentes serão desse pequeno grupo. Então a diversidade genética será menor no futuro, porque poucos indivíduos vão gerar descendentes. Então, repetindo, biodiversidade é um conceito de diversidade de vida de um local e se refere às espécies, ao número de indivíduos de cada espécie e à diversidade genética encontrada em cada espécie.